tudo bem? Professor Marlon aqui com vocês para falar hoje de física da parte de resistores. Você provavelmente já deve ter assistido o meu vídeo aí falando sobre corrente elétrica, se não assistiu, corre lá e assista. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão de resistores. É também uma temáticazinha interessante dentro do tópico de eletrodinâmica, então com certeza vai te ajudar a entender algumas coisinhas bem legais hoje aí. Vamos embora? Vem comigo? Vamos lá, vamos tentar entender como é que isso aqui funciona. Resistores. Primeiro um esclarecimento, né, de uma coisa que muita gente às vezes confunde. O que é um resistor? O resistor ele é um dispositivo e que a função principal dele é converter energia elétrica em energia principalmente térmica. Marlon, vai só converter em térmica? Não. Se você pegar, por exemplo, uma lâmpada incandescente, você vai perceber. Ela é um resistor? É. Ela converte energia elétrica principalmente em térmica, mas ela também emite luz, ou seja, também existe uma energia luminosa sendo apresentada nesse contexto. Então, a gente não pode afirmar que é 100% térmica. A maior parte dela vira térmica, mas existem algumas outras formas de energias que também acabam aparecendo em algumas situações. Beleza? Então, só para deixar você a parte desse conceito. O que eu quero que você entenda? Na hora de identificar um resistor, né, principalmente num circuito, que é onde você vai ter muita aplicabilidade, né, no nosso questão de vestibulares, por exemplo, o que eu quero que você lembre-se? Esse resistor ele pode ser simbolizado de duas formas bem básicas. Eu posso apresentar ele dessa maneira, né, com esses risquinhos assim, né, desse sobe e desce, né, ou então com uma caixinha dessa maneira que está aqui, ó. Alguns vestibulares gostam muito de apresentar assim, outros preferem assim. Não tem problema, são duas formas diferentes de representar o resistor, ok? O que eu quero que você se lembre? A unidade que você vai usar nos resistores, no caso você vai medir uma grandeza física chamada de resistência elétrica, né? Resistor é o nome do dispositivo, do elemento, mas você chama a grandeza de resistência elétrica. E o que essa resistência elétrica é? Ela vai ser medida numa unidade chamada de ohm, tá? O símbolo é o ômega do alfabeto grego, mas o nome da unidade se chama ohm. Ohm foi o nome de um físico alemão, tá certo? Então, uma homenagem a ele. Bem, o que é importante você entender quando se fala de resistor? O primeiro passo importante é o que nós vamos falar aqui na aula de hoje, que é você entender as leis de Ohm, ou seja, as duas leis elaboradas que vão te ajudar a entender um pouquinho o funcionamento de um resistor, ou seja, a auxiliar você na medição da grandeza de resistência elétrica. A primeira lei de Ohm que nós vamos falar, ela nos ensina que um resistor que segue a primeira lei, ele tem a sua resistência medida como sendo a razão entre a DDP e a corrente. Ou seja, a diferença de potencial que eu aplico entre os terminais do resistor dividido pela corrente que flui por ele. Essa proporcionalidade gera um valor constante que nós chamamos de resistência. Nem todo resistor, pessoal, segue a lei de Ohm. Existem resistores, por exemplo, de escalas logarítmicas, então existem diversas situações que fogem da primeira lei de Ohm. Geralmente, com a cobrança no ensino médio, o estudo voltado para os vestibulares, ele lida com questões de resistores ômicos. Então, é mais normal você, por exemplo, ouvir falar dos resistores que seguem a primeira lei de Ohm, que é essa que está aqui. Essa primeira lei ela vai ser bem interessante porque ela vai ser uma lei muito vinculada à aplicação prática no circuito. Então é uma lei que praticamente quando você estiver fazendo exercício, você vai estar associando isso a um circuitinho elétrico básico. Coloquei aqui umzinho de exemplo para você. Olha só que legal. Eu tenho aqui uma DDP, só para lembrar, né? Essas duas barrinhas que eu desenhei aqui, ó. A barrinha maior representa o terminal positivo, a barrinha menor representa o terminal negativo. Tá? A corrente elétrica, de maneira convencional, a gente diz que ela flui do positivo, passa pelo circuito externo e chega no terminal negativo da minha fonte. E aí você passou com essa corrente por um resistor. Aí que está a parte interessante. Quando essa corrente ela passa pelo resistor, ela gera nesse resistor uma conversão de energia. O que nós falamos aqui agora há pouco. Eu estou convertendo naquele momento a energia elétrica num efeito térmico. Então você tem aqui o que nós chamamos de uma DDP, uma queda de potencial entre os terminais desse resistor aqui. Tá? Como aqui no meu exemplo, lógico, bem simples, esse é o único resistor do circuito, a gente deduz que toda DDP está sobre ele. Não ocorreu divisão nem nada disso, como a gente vai futuramente estudar na associação de resistores.
tá certo? Então, só para você ter uma ideia legal, a ideia da primeira lei, a noção da primeira lei, ela é comumente associada a circuitos elétricos básicos. Tá? Então trabalha-se muito a questão de circuitinho utilizando a primeira lei. Por exemplo, como eu falei agora, se eu quisesse calcular a DDP em cima desse resistor, eu usaria a primeira lei para fazê-lo, tá certo? Mas nós também temos a segunda lei. E aí você fica se perguntando, mas a segunda lei é para calcular resistência também? Ela também é para calcular resistência, só que através de uma visão diferente. Na segunda lei, eu vou determinar o valor da resistência baseado nas características do elemento, do resistor. Então, sobre a visão do resistor, eu vou perceber qual o grau de resistência possuído ali, tá? O que eu preciso para fazer isso? 3 elementos essenciais para a gente. O primeiro deles, a gente usa essa letrinha aqui, ó, parece um P, né? Essa letrinha se chama Rho, tá? Então, o que é o Rho? Rho é a resistividade do material. O que é isso, Marlon? A resistividade, gente, é uma grandeza física associada ao material, então cada material vai ter uma resistividade específica dentro de uma faixa de temperatura específica, tá certo? E essa resistividade, ela vai mostrar o grau de dificuldade que você tem de passar a corrente elétrica pelo material. Então, traduzindo uma ideia prática, materiais que têm uma resistividade muito alta, quer dizer que eles vão ser maus condutores elétricos, ou seja, são mais tendenciosos para o que nós chamamos de isolantes, ou seja, eles vão dificultar muito a passagem da corrente elétrica. Materiais que têm uma resistividade mais baixa, eles vão ser o quê? De resistência menor, então eles vão facilitar a passagem de corrente elétrica. É interessante, por exemplo, o Enem já cobrou falando sobre isso, né? A questão da relação entre o que nós chamamos de resistividade e condutividade. Então, por exemplo, são grandezas que são inversamente proporcionais. Então, quando o material ele apresenta uma resistividade elétrica muito alta, ele tem uma condutividade elétrica baixa. E vice-versa. Condutividade elétrica alta, resistividade baixa. Tá? Então, para você entender, você não precisa decorar a resistividade de nenhum material. Geralmente, quando ele cai num exercício, numa prova, numa atividade, ela vem posta numa tabela ou numa informação ali dentro do enunciado da questão. Tá? Essa resistividade geralmente é medida em ohm vezes metro. Tá? Essa unidadezinha, ohm vezes metro. Beleza? Bem, a segunda grandeza é o L, é o comprimento do condutor. Eu desenhei umzinho de exemplo aqui para você ver, ó, tá vendo? O comprimento, a extensão dele. É muito lógico isso e é interessante você perceber. Raciocina comigo. Quando eu tenho um condutor muito extenso, quer dizer que eu vou ter um grau de dificuldade maior para a corrente atravessar por causa da extensão do material. Então a corrente vai ter que percorrer uma distância maior. Isso gera uma perda maior, isso gera uma dificuldade maior. Por isso que a gente fala que a resistência é mais alta. Então, materiais com muito extensos vão gerar, obviamente, uma resistência mais elevada. Por isso que você vê essa relação diretamente proporcional, tanto quanto foi na resistividade. Agora, uma surpresa interessante. De maneira inversamente proporcional, nós temos esse A, que é a área da seção transversal, que é medida em metro quadrado. O que é isso, Marlon? Olha para o desenho aqui embaixo comigo. É a área da seção, como o nome diz, transversal, a seção de corte perpendicular ao plano do condutor. Então, por exemplo, quando você pensa numa situação bem simples, num condutor muito fino, de um diâmetro muito pequeno, você entende que quando a área é muito pequena, eu vou ter muita dificuldade para esses elétrons conseguirem atravessar. E essa dificuldade para atravessar vai gerar, então, uma resistência maior. É como você imaginar, gente, fazendo uma analogia aqui bem interessante, você imaginar muitas pessoas tentando passar por uma porta estreita. Ora, se a porta é estreita e muitas pessoas tentam atravessar, o fluxo de passagem não vai ser tão legal, porque eu não tenho uma área maneira para deixar essas pessoas passarem. Mas se, por exemplo, eu aumentasse essa porta, sei lá, 3, 4 vezes a área dela, eu conseguiria permitir que mais pessoas passassem. Isso quer dizer que o fluxo seria mais facilitado. É o que está acontecendo aqui. Quando eu tenho um condutor com uma área muito grande, ou seja, um diâmetro muito legal, muito maior, eu facilito a passagem de elétrons. Quando eu tenho um diâmetro muito pequeno, eu dificulto a passagem dos elétrons. Então a área ela vai funcionar de maneira inversamente proporcional com relação à resistência. Quanto maior a área, menor a resistência.
Quanto menor a área, maior a resistência. Então é legal você ter essa visão, porque muitas questões de prova não tratam nem do cálculo em si, mas da análise proporcional dessas grandezas. O que acontece quando eu duplico a área, o que acontece quando eu triplico o comprimento, o que acontece com a resistividade de um novo material que é metade do primeiro, e aí ele pede para você normalmente comparar a resistência nova com uma resistência antiga. Isso é muito comum em prova, você provavelmente, se não viu, pode dar uma olhada em algumas provas de vestibulares, você vai perceber que é uma rotina em termos de cobrança de segunda lei, tá? Uma coisa legal para a gente não esquecer, a mesma resistência que eu encontro aqui, eu encontro aqui. Eu só estou visualizando esse cálculo por caminhos diferentes. Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Viu que resistência não é uma coisa muito complicada e continua seguindo a gente porque a gente vai falar ainda nos próximos vídeos um pouquinho mais sobre resistência elétrica. Eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço, gente!